Bom dia, amados do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Hoje é sexta-feira. Como passou o feriado? Tenho certeza que todo mundo está dormindo, né? Mas, glória a Deus, aleluia. Estamos aqui descansando. Hoje a igreja está fechada para descanso dos funcionários, porque todo mundo é digno de descanso, né? Amém, aleluia. E nós gravamos essa gravação dessa oração para não ficar a semana toda. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Então, eu quero cantar uma musiquinha para você. Cuidado, viu, levitas, porque eu posso tomar o seu lugar. Olha a minha voz. Amém? Lá na harpa, o 15, está escrito: ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Que coisa linda, né, irmãos? Então, todas as manhãs, estamos aqui na oração da manhã, estamos precisando de levita, né? Você tem o dom, você tem voz, vem aqui. Não tem instrumento, mas você tem uma voz. E Deus quer conhecer você. E quando você ora, você louva com sinceridade, Deus te usa e vidas são curadas. Amém, amados? Glória a Deus, aleluia. Então, hoje nós vamos continuar o livro de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 8. Aleluia. Deus é bom. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 8. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Paulo está dizendo que os poderosos daquela época não conheceram a verdadeira sabedoria. Se tivesse conhecido, eles não teriam crucificado o Senhor da glória. O que diremos hoje?
O que diremos dos poderosos de hoje? O que diremos hoje daqueles que pensam ter conhecimento da verdadeira sabedoria de Jesus? Aleluia, aleluia. Se você abrir lá em Mateus 23, de 1 a 7. Mateus 3. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 23. Mateus 23. Eu errei, meus irmãos. É Mateus 23, de 1 a 7. Aleluia. Ele diz: então falou Jesus à multidão, aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Observai, pois praticai tudo o que vos disserem, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Dá uma olhadinha para os seus líderes, viu? Olha aqui. Quando nós pregamos, nós temos que praticar. Porque o que fica não é o que você fala, mas aquilo que você pratica. Pois ata fardos pesados, difíceis de suportar, e os opõe sobre os ombros dos homens, e põe sobre os ombros dos homens. E eles, porém, nem com o dedo querem movê-lo. Fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, alargam as franjas das suas vestes, armam os primeiros lugares nas ceias, nas primeiras cadeiras na sinagoga, as saudações nas praças, a serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não quereis ser chamado de Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, Cristo, e todos vós sois irmãos. Amém, irmãos? Quer dizer, quer ser reconhecido, quer cobrar dos outros, mas não pratica aquilo que eles mesmos ensinam. Então, porque esses que se dizem sábios, que são cheios de conhecimento, não se limita a falar somente de Jesus Cristo. Quando se fala de Jesus Cristo, ensina sobre Jesus e se prega de Jesus, você está pensando, ensinando, falando, pregando, doando sabedoria e graça, amor às pessoas. Então as pessoas vê você falando de Jesus, mas ela vê as características, o caráter de Jesus em você. Você não precisa falar eu sou, você é, você vive. Por isso que nós precisamos estar na palavra de Deus, porque Deus vai corrigindo a gente. A gente vai ficando constrangido quando a gente fala da palavra de Deus e não vive. Aí Deus vai corrigindo a gente. E a gente vai mudando, vai sendo transformado. E foi isso que aconteceu com a vida do Paulo, né? Então, mas na visão do homem, do mundo, as técnicas humanas, as estratégias humanas, a sabedoria humana é mais eficaz. Ensinar através da psicologia, da filosofia, da teologia, traz mais fruto. Se ganha mais alma, enche mais a igreja, aumenta mais os dízimos, as ofertas, enriquece pastores, forma grandes ministérios. Por isso, em seus pensamentos, Jesus é pouco. É por isso que o evangelho, Jesus é tão pouco pregado dentro da igreja. Porque o alvo não é ver vidas transformadas, é encher a igreja. Mas nós precisamos levar a palavra de Deus, levar Jesus para as pessoas, porque quem muda vidas é Jesus, é o poder de Jesus. É o sacrifício que Jesus fez na cruz, é você crer nele e depender dele. A nossa teologia é Jesus, a nossa sabedoria é Jesus, e Paulo entendeu isso, amém, amados? Glória a Deus, aleluia. Lá em Eclesiastes 7, de 12 a 13, Eclesiastes 7. Eclesiastes 7, de 12 a 13. Estou terminando. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Entendeu aí?
Então, porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida a seu possuidor. Atenta para a obra de Deus, porque quem pondera poderá endireitar o que se fez torto. Quem poderá endireitar o que se fez torto? Somente o Senhor, amados. Amém? Aleluia. Lá em 1 Coríntios 2:9, glória a Deus, aleluia. Ele diz: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu, os ouvidos não ouviram, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Então a obra de Deus é invisível ao reino de Deus. A obra de Deus é invisível. O reino de Deus é invisível. Os olhos carnais não podem ver. Não podem ver o quê? Não pode ver Jesus, não pode ver o Espírito Santo, não pode ver Deus. Amém? Não pode ver a revelação de Deus, o agir de Deus. Então nós precisamos da sabedoria do alto, da revelação da palavra de Deus, diz Paulo. A sabedoria deste mundo é limitada, mas quando você busca Deus, é limitada a sabedoria deste mundo, limitada aos nossos olhos. Amém? Mas quando nós buscamos o Senhor, nós não temos limite, porque Deus revela a nós segundo a obra que Ele tem para realizar através de nós. Então Deus, Ele viu que o apóstolo Paulo era um homem que verdadeiramente ele tinha sabedoria humana, mas ele precisava conhecer a sabedoria de Deus. E quando ele teve esse encontro, os olhos dele foram abertos. Amém, amados? E ele já não andava mais pela sabedoria dele, mas pela sabedoria do Espírito de Deus. E Deus usou ele para fazer proezas. E tudo o que ele fazia, ele dizia: é o Senhor me usando. Essa sabedoria não vem de mim, vem do Senhor. Amém? Então, nós precisamos da sabedoria do alto. Glória a Deus. Aleluia. Aquilo que Deus tem preparado para nós são coisas grandes. Por isso nós precisamos meditar mais nessa palavra de Deus. Amém? E ele diz lá em 1 Coríntios 2:10: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então, amada, os espirituais têm a revelação. Os espirituais entendem isso. Que aqui em 1 Coríntios 2:15, 1 Coríntios 2:15, ele diz: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Quando somos espirituais, irmãos, as pessoas não nos entendem, porque nós andamos pelo Espírito. E os espirituais têm comunhão com o Espírito Santo. Se você ver lá em Atos 10, você compreende todo mundo, mas as pessoas não te compreendem. Atos 10, do 9 ao 20. Atos 10, de 9 a 20, ele diz: no dia seguinte, indo ele seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase à hora sexta. E tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelos 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. A segunda voz lhe disse: não faças tu comum o que Deus purificou. Aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso recolheu-se no céu. E estando Pedro, duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram a Simão, que tinha sobrenome Pedro e morava ali.
Pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, vai com eles, e não duvidando, porque eu os enviei. Descendo Pedro, eu os enviei. Amados, Pedro era um homem espiritual. Quando Deus nos chama, Deus começa a nos dar experiência. Amém? Ele nos dá visão, Ele começa a nos revelar, Ele começa a nos dar experiência, para que você cresça na revelação, no entendimento de Deus. Porque Pedro foi chamado por Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas ele estava caminhando com Jesus. Na medida que ele estava caminhando com Jesus, o caráter dele foi mudando. E Deus começou a dar a visão, revelação para esse homem de Deus. Então, quando nós caminhamos com Deus, não tem como você não ter visão, revelação, conhecimento, entendimento das coisas de Deus. Porque você busca, e na medida que você busca, Deus se revela a você, para que você seja um canal para a obra dele ser feita. Amém, amados? Glória a Deus. Então, os espirituais ouvem e falam com o Espírito Santo. Os espirituais têm o Espírito Santo no comando das suas vidas. Quem é espiritual tem uma vida no Espírito. Amém? Aleluia, Jesus. E ele diz aqui no versículo 11: pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então o único que conhece o homem e sabe os seus segredos é o Espírito do homem que nele está. A Bíblia fala que dentro de todo homem habita o sopro do Deus Todo-Poderoso. E ele dá entendimento, conhecimento a todos nós. E ele diz que também que o Espírito de Deus é como uma lâmpada que está dentro de nós, e ele mostra tudo que está dentro de nós para Deus. Por isso que nós temos que ser sinceros com o Senhor. Amém, amados? Então o único que conhece o homem e sabe seus segredos é o Espírito do homem que nele está. O único que sabe as coisas de Deus é o Espírito de Deus. Portanto, se o homem quiser saber alguma coisa sobre Deus, vai precisar do Espírito Santo de Deus. Amém? Sem o Espírito Santo agindo em nosso espírito, a palavra, nós não seremos dirigidos pelo Espírito. Amém? Mas seremos dirigidos pela carne, pela nossa própria natureza. E porque quando nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, conhecemos as coisas do homem. Ou seja, aquilo que aprendemos, que conhecemos sobre Deus. Todo ser humano, irmãos, a nossa natureza, ela puxa para a carne. Mas por isso que todos os dias eu tenho que me lavar, renovar a minha mente, orar, meditar na palavra de Deus, para que a minha carne, a minha natureza seja transformada para glorificar o nome do Senhor. Amém? E ele diz lá em 1 Coríntios 2, versículo 12: mas nós não recebemos espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer-nos o que é dado gratuitamente por Deus. Então aqui Paulo diz: nós não recebemos o espírito do mundo. O crente não foi chamado para ser dirigido pelo espírito do mundo. Nós fomos chamados para buscar auxílio, amém, do Senhor. Glória a Deus, aleluia. A igreja de Deus na terra não pode ser dirigida e guiada pelo espírito do mundo. Nós temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra. Está em 1 João 2, de 15 a 16. Então a igreja na terra não foi chamada para buscar auxílio e recurso deste mundo. Nós fomos escolhidos, somos chamados para depender de Deus, para depender da revelação de Deus. Por isso, amado, quando você deixar Deus te usar e você usa os recursos do mundo, você fica decepcionado, porque o homem te decepciona. Mas quando você busca no Senhor, Deus sempre está te surpreendendo e te acrescentando. Amém? Então Paulo, ele fala à igreja de Corinto que aquele que opera em nós é aquele que nos ensina. Quem é que nos ensina? Jesus, o Espírito Santo, que nos movimenta, que nos dirige. Amém, amados?
Glória a Deus, aleluia. Então o crente não precisa, glória a Deus, nós não precisamos das coisas do mundo. Nós precisamos do Espírito de Deus. E Ele está prontinho para nos ajudar. É só você pedir. É só você chamar. Amém? Aleluia. Por isso Ele diz no versículo 13. 1 Coríntios 2,13. Disso também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Paulo ainda diz, aquilo que pregamos é aquilo que ensinamos. Nós não aprendemos com homens. Aquilo que pregamos e aquilo que ensinamos, nós não aprendemos com homens. Vê lá, irmãos, rapidinho aí. Isaías 48. Isaías 48, versículo 17. Tudo o que sabemos e que pregamos e ensinamos, isso nós aprendemos com o homem. Aleluia. Isaías 48, 17. 48, 17. Ele diz: se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Oh Deus! Então tudo o que sabemos e que pregamos e ensinamos, isso não aprendemos com homens. É o Espírito Santo quem nos ensina. Amém, amados? Então, lá em 1 Coríntios 2,14 diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem natural não compreende as coisas espirituais. O homem natural é guiado pelo espírito do mundo. Então, ele não pode enxergar o reino de Deus. O homem natural acredita naquilo que vê. O homem espiritual, ele acredita naquilo que está na palavra de Deus. O homem carnal não entende as coisas de Deus por não entender as coisas de Deus. Mas você que tem Jesus, quando você anda pela palavra de Deus, ninguém te entende, mas você entende aqueles que não te entendem. E você anda no Espírito, e a glória de Deus começa a vir sobre a tua vida. E lá no versículo 15... mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Aleluia. Então o espiritual discerne bem tudo, e ele sabe o que acontece nas regiões celestiais. Aleluia, Jesus, porque ele está ligado na palavra de Deus. Ele não vai pelas circunstâncias, ele vai pela palavra do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. E para encerrar, ele diz em 1 Coríntios 2,16: pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Quem conhece a mente do Senhor? Quem sabe o que Deus pensa e o que Deus quer? Quem recebe a revelação de Deus? Quem são encarregados de transmitir para a humanidade a vontade do Senhor? Somente pessoas que têm a mente renovada, como o apóstolo Paulo. Pessoas espirituais têm a mente guiada pelo Espírito de Jesus. Amém? Então, o último versículo que eu vou ler está em 1 Coríntios 2,9. 1 Coríntios, aleluia, aleluia. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Aleluia. Então ele diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração dos homens, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, amados, Paulo, ele teve o verdadeiro encontro com o Senhor. Ele era um homem como eu e você. Amém? E a partir do momento que ele teve o verdadeiro encontro com o Senhor, ele deixou a mente dele ser renovada pelo Senhor. E ele já não andava mais pela sabedoria dele. Ele andava pela sabedoria da palavra de Deus. Então, todos os dias, meditando na palavra de Deus, eu sei que eu posso ser uma pessoa melhor. Eu tenho muitas coisas para mim ainda me consertar. Mas por isso que eu me agarro a essa palavra. E todos os dias eu sei que eu sou melhor do que ontem. Quero orar por você. Senhor, muito obrigado por essa sexta-feira. Obrigado por esse pequeno estudo, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, que alguma coisa eu sei que ficou no coração dos irmãos. Porque a sua palavra ela não volta vazia.
Deus, abre o nosso entendimento. Senhor, faça como o Senhor fez com o apóstolo Paulo. Sonda o coração de cada irmão, de cada irmã que tem sede e fome da tua palavra como eu, Senhor. Se revela a nós, que nós possamos discernir aquilo que o Senhor tem para nós. Transforma a nossa vida, Senhor. Oh Deus, abre o nosso entendimento, Deus, em nome de Jesus. E se existe uma pessoa, oh papai, enferma, alguém triste, desanimado, Senhor, levanta essa pessoa agora, pelo poder do nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por todos os irmãos aonde essa oração está chegando, que essa sexta-feira seja uma sexta-feira de bênção, de vitória, em nome de Jesus. Bom final de semana. Não esqueça, escola dominical às 9 horas da manhã e o culto de celebração às 19 horas, amém? Beijão para todo mundo.